Antes da riqueza chegar, algo inevitável acontece. É silencioso, mas poderoso. É o tipo de sinal que confunde, que assusta, que faz muitos desistirem a um passo da vitória. Napoleon Hill, depois de décadas estudando os maiores milionários da história, descobriu que a fortuna nunca aparece como um prêmio aleatório. Ela sempre manda um aviso, um teste, uma prova, uma tempestade que vem antes da bonança. E é justamente nesse momento que a maioria cai. Por quê? Porque interpreta o sinal como fracasso. Mas a verdade é exatamente o oposto. Esse é o maior indício de que a prosperidade está prestes a se revelar. Toda conquista grandiosa é precedida por um período de caos, dor ou adversidade. Não como castigo, mas como preparação. O universo, ou Deus se preferir, não entrega bênçãos em mãos que ainda não têm força para carregá-las. Por isso, entre o desejo e a conquista, surge esse sinal. Ele pode aparecer como perda, traição, crise financeira, portas que se fecham. Mas tudo tem um propósito: forçar sua evolução, refinar sua mente, testar sua convicção. Quantas vezes você já sentiu que justamente quando decidiu crescer, mudar de vida, conquistar algo maior, tudo começou a dar errado? Talvez esse não fosse o fim, talvez fosse o início da virada. Porque é assim que a riqueza opera. Ela não chega sem aviso. Ela sempre chega depois do sinal. E os que passam pelo teste com fé e inteligência não recebem apenas dinheiro, recebem autoridade espiritual. E eu dizia que a crise que antecede a conquista é o filtro que separa os sonhadores dos realizadores. A dor do hoje é a semente da abundância de amanhã. É nesse campo arado que a nova semente precisa ser plantada. Mas aqui está o segredo. O sinal não é para te destruir, é para te transformar. Ele quebra estruturas internas, obriga você a largar velhos hábitos, amizades tóxicas, pensamentos pequenos. E sim, isso dói. Crescer dói. Evoluir dói. Mas permanecer estagnado custa muito mais. Hill comparava a mente subconsciente a um solo fértil. Ela aceita qualquer semente que você planta. Mas antes de plantar riqueza, é preciso arrancar as raízes da escassez. E muitas vezes esse arrancar vem na forma de perdas. O emprego que vai embora, o relacionamento que termina, o projeto que fracassa. Nada disso é o fim. É apenas a preparação. A pergunta é: você enxerga esse momento como um fim ou como um começo? Porque essa interpretação muda absolutamente tudo. Quem vê como fim, desiste. Quem entende como início, se transforma. E é nessa transformação que nasce a prosperidade. O sinal, por mais doloroso que pareça, traz sempre uma direção. É no meio do caos que surge uma ideia, uma inspiração, um chamado. Hill chamava isso de decisão definida. E ele afirmava: a riqueza nunca responde a indecisos, ela corre para os determinados. O sinal, quando bem interpretado, gera clareza, não externa, mas interna. É como se no meio da dor surgisse uma certeza inabalável. Eu vou continuar, eu vou vencer. Essa fé, essa convicção íntima, ativa forças invisíveis que começam a trabalhar a seu favor. Você pode não ter dinheiro, apoio ou estrutura, mas se tiver uma decisão clara, já tem metade da riqueza em suas mãos. E Hill observou algo ainda mais profundo. Os milionários que ele estudou não eram os mais inteligentes, nem os mais privilegiados. Eram os mais decididos. Eram aqueles que, em meio à crise, enxergaram oportunidade. Aqueles que reconheceram o sinal e responderam com ação, não com medo. E talvez essa seja a pergunta mais importante que você precisa responder agora. Você está pronto para decidir de verdade? Porque a decisão é o início da colheita. Existe uma diferença brutal entre quem deseja a riqueza e quem está pronto para recebê-la. O sinal revela essa diferença. Ele mostra como você reage quando tudo parece estar contra você. Porque se você age como derrotado enquanto espera a vitória, ela não virá. Mas se você age como quem já venceu, a vitória corre ao seu encontro. Esse é o segredo da fé aplicada. Não basta acreditar. É preciso se comportar como quem já tem, falar como quem tem, pensar como quem tem, andar como quem já possui. Porque o universo não responde à carência, ele responde à vibração de abundância. E é nesse ponto que mora a armadilha. O sinal, muitas vezes, tenta te convencer do contrário. Faz você duvidar de tudo. Faz você se comparar. Faz você sentir que está ficando para trás. Mas é exatamente nesse momento que você precisa reafirmar quem é.
Porque quem se comporta como rico na mente atrai riqueza no tempo certo. Napoleon Hill dizia que o universo não premia o mais rápido, mas o mais resiliente. É por isso que antes da abundância, quase sempre vem a resistência. Essa resistência é o teste final. Ela se apresenta com uma sensação de que nada funciona, de que você está sozinho, de que seus esforços são inúteis. Mas não se engane. Essa é a última curva antes da chegada. É o peso que fortalece o músculo, a pressão que forja a resistência espiritual. Você não está sendo punido. Está sendo preparado. A resistência não existe para te destruir. Existe para te tornar digno daquilo que está vindo. Porque riqueza entregue antes do amadurecimento vira maldição, mas riqueza recebida na hora certa se torna permanente. E Hill foi ainda mais fundo. Ele dizia que, nos momentos finais antes da conquista, surgem os testes de caráter. São atalhos, propostas fáceis, convites tentadores, que parecem bons, mas que traem seus valores. Esses são os sinais mais perigosos, porque não vêm como dor, vêm como sedução. O dinheiro rápido, o negócio duvidoso, o caminho curto. Tudo isso surge para testar se você quer prosperidade passageira ou legado eterno. O verdadeiro sinal de que você está pronto é quando diz não ao que poderia te afastar da promessa. E então vem o ponto máximo, a consciência de missão. Hill ensinava que ninguém sustenta a riqueza verdadeira sem propósito. A fortuna sem propósito vira prisão, mas a fortuna alinhada ao propósito transforma gerações. Quando você entende que enriquecer não é apenas para si, mas para impactar, para mudar realidades, para ser resposta na vida de outros, a prosperidade se acelera, porque agora você se conecta com algo maior que o ego. Você se torna canal. E o universo abençoa canais limpos, preparados e comprometidos. Depois de toda a luta, chega o silêncio. Depois da dor, chega a paz. Depois da resistência, chega a serenidade. E essa paz não é acomodação, é alinhamento. É o último sinal antes da abundância se manifestar. É quando você já não duvida, não se desespera, não se compara. É quando você entra na frequência da certeza. E a riqueza só se manifesta plenamente nesse estado, porque ela não responde ao desespero. Ela responde à convicção de quem já sabe que venceu. Napoleon Hill não ensinava mágica. Ele ensinava leis espirituais, mentais e práticas. E se você reconhece na sua jornada esses sinais, a dor, a resistência, a dúvida, a decisão, a clareza, a paz, saiba que está muito mais perto do que imagina. Nada foi em vão. Cada perda, cada noite sem dormir, cada não, cada silêncio, tudo foi parte da preparação. A riqueza não chega para mudar sua vida. Ela chega como consequência da pessoa que você se tornou. Esse é o verdadeiro tesouro, a transformação da sua identidade. Agora que você sabe, não há como voltar atrás. O sinal não veio para te assustar, veio para te despertar. A escolha é sua. Desistir no meio da prova ou reconhecer que cada dor foi apenas o anúncio de que a abundância já está a caminho.